Olá, pessoal, bem-vindos à nossa última aula da Maratona Foca na Residência. Muito bom estar com vocês, eu estou muito feliz com o resultado desse evento. Fiquem de olho porque nós vamos fazer mais eventos como esse, tá certo? Nos acompanhe aí no Instagram da MP Patovete, é por lá que eu coloco todas as informações da Foca na Residência e já deixo aqui o spoiler que vai ter mais coisa pela frente, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês 10 temas que mais caem na prova. Eu fiz um compilado, né, analisando todas as provas de residência, fiz um compilado ali de 10 temas que mais caem, né? É, claro, obviamente que existem muito mais do que 10, tá? Mas escolhi esses 10, que foi o que eu percebi que tem uma constância muito maior, que as bancas costumam cobrar de maneiras diferentes, mas que são temas que invariavelmente vão estar presentes, tá? Hoje é uma aula mais densa, então aguenta aí, pega um copinho de água, pega papel, caneta, um caderno para a gente ir anotando os lembretes aí mais importantes, tá bom? Vamos lá, eu vou começar com as patologias do trato digestório. E dentro delas, eu percebi que timpanismo e dilatação gástrica é o que mais cai, né? E aí acabei colocando dentro de um mesmo bloco, tá? Já que as duas ali têm uma semelhança no sentido de acúmulo de gás, tá? Claro, vamos detalhar tudo isso aí. Uma acontecendo em ruminante, outra muito mais frequente em cães, mas vamos lá, vamos com calma. Timpanismo. O que que é timpanismo, né? O acúmulo excessivo ali de gás devido a uma falha de eructação, né? Uma dificuldade na eructação. Obviamente, acontece em ruminantes e tem aí como causas primárias e secundárias. Só que para a gente falar de timpanismo, a gente precisa entender esse mecanismo de eructação, tá? Como que acontece, né? Então, o animal ele vai ingerir a alimentação, esse alimento ele vai ser fermentado no rumen e as bolhas que são oriundas dessa fermentação, elas atravessam a ingesta, né, e se coalescem e ficam localizadas aqui, próximo ao saco dorsal do rumen, tá? Essa é uma primeira fase, chamada fase de separação. Então, ocorre uma separação dessas bolhas de gás aí lá no saco dorsal do rumen. Aí vai acontecer uma segunda fase, que é uma fase de deslocamento, onde o rumen ele se contrai e desloca todo esse gás em direção ao cárdia. Aí vem uma terceira fase, que é a fase de transferência, ou seja, o cárdia aqui ele se abre, tá? E aí o conteúdo, né, o gás, ele é levado, direcionado ao esôfago. Aí vem uma quarta fase, fase esofágica, é quando acontece a contração retrógrada, né, então sentido cranial do esôfago, para que esse gás ele possa chegar cada vez mais perto da região faríngea. E a quinta fase é justamente uma fase faringopulmonar. Então, realmente, o gás ele vai ser uma parte absorvido pelo pulmão na expiração e uma outra parte vai ser eliminada aí pela faringe, né, durante a expiração. E é aí que a gente ouve aquele som, né, do animal fazendo a eructação. Bom, se houver qualquer alteraçãozinha nessa fase aqui, ó, da primeira que faz essa separação, na fase de contração que empurra, se tiver algo obstruindo aqui, né? Se tiver algo obstruindo tanto o cardio quanto o esôfago, então, opa, aí a gente vai ter um probleminha nessa eructação. E aí, o que são esses probleminhas, né? O timpanismo a gente divide ele em primário e secundário. O primário, também chamado de nutricional, é aquele em que as bolhas não se coalescem. Então, é uma falha nessa primeira fase da eructação. Então, acontece quando o animal tem uma alimentação muito rica em carboidratos e pobre em fibras, ou então quando o grão do, do, do concentrado ele é muito pequenininho, tá? Então, isso acaba promovendo uma fermentação ali, e essas bolhas elas não vão coalescer, essas bolhas formadas pelo gás da fermentação, elas não coalescem, tá? E aí elas ficam com essa característica aqui na região do mais superior
do cárdia, tá? É chamado de espumoso também, tá? Justamente porque não faz qual a essência, né, das bolhas. E o secundário, aí ele já tem ali geralmente uma causa obstrutiva, por exemplo. São falhas, são problemas nas outras fases da eructação. Então, por exemplo, a atonia ruminal, né, quando o rumen ele não faz esse movimento de contração, por exemplo, isso é uma falha aqui na segunda fase da eructação. Quando existe uma obstrução física do cárdia, aí já é uma falha, por exemplo, na terceira fase da eructação. Uma obstrução esofágica por um corpo estranho, aí já é uma falha na quarta fase da eructação. Tá? Então, é algo que geralmente obstrui a passagem de gás. A primeira fase, ela permanece intacta, ela acontece, tá? Então, as bolhas, elas vão se coalescer normalmente, mas aí existe algum processo de atonia ruminal ou de obstrução, que esse gás não sai. Ele é chamado também de gás livre, tá? Timpanismo secundário ou de gás livre. Bom, independente se ele for primário ou secundário, a causa mortis geralmente vai ser associada à anóxia. Por quê? Porque esse rumen aqui fortemente distendido, ele vai comprimir principalmente a região cranial, região de tórax. Então, comprime o diafragma, dificulta ali os movimentos respiratórios, esse movimento de expansão do tórax, tá? Vai comprimir os vasos e desviar um grande volume de sangue para fora das vísceras abdominais, tá? Então, vai acontecer ali um comprometimento da hemodinâmica dessas vísceras abdominais, comprimindo veia caudal e redirecionando o fluxo para áreas mais craniais no animal. Então, o resultado disso é provocar essa anóxia, nessa falta de oxigenação para esses órgãos, principalmente abdominais, e levar uma congestão nos órgãos mais craniais. Então, macroscopicamente, ó, é observado o abdômen fortemente distendido, tá? Por conta de ter todo esse processo de anóxia, de distúrbio circulatório, algumas hemorragias são observadas principalmente em região de pescoço e do tórax, tá? Traqueia, a serosa, né, desses órgãos ficam com formações hemorrágicas, geralmente petequiais, tá? E a porção mais cranial do animal vai sofrer com uma congestão. Edema e congestão pulmonar se fazem presentes, tá? E já o fígado, por o rumen comprimir os órgãos abdominais, ali vai acontecer uma isquemia nesse fígado, tá? Então, geralmente, o fígado mais pálido. E quando a gente faz a necrópsia desses animais, a gente observa no esôfago uma linha de timpanismo, que é uma linha bem, claro que, uma falsa linha, né, imaginária, que a gente observa nessa mucosa do esôfago, onde ela divide um tecido bastante pálido, que é justamente onde foi comprimido por aquela distensão do rumen, e uma área mais congesta, tá? Onde o fluxo de sangue ele foi direcionado. Bom, isso é muito importante porque quando a gente chega na fazenda, minha gente, a gente encontra lá os bovinos, muitas vezes com várias horas de exposição ao sol, né? Alterações cadavéricas já são muito mais presentes, né? O animal está no meio do pasto. Então, é importante para a gente diferenciar se esse timpanismo aqui, ele de fato aconteceu ante-mortem e resultou no óbito do animal, né? Ou se esse timpanismo é pós-mortem, né? Então, depois que o animal morreu, houve ali a putrefação, né? A dilatação dos órgãos abdominais por conta do processo putrefativo. Então, é muito importante a gente saber e identificar esses achados. E aí, ó, a gente vai estudar um tema e tentar fazer alguma questão aí relacionada a esse tema, tá bom? Vamos lá. Sobre o timpanismo ruminal, é correto afirmar que o timpanismo espumoso está relacionado a uma nova dieta, a ingestão de leguminosas e concentrado de grãos.
Esses alimentos promovem a formação de uma espuma estável, impedindo a eructação e levando à distensão abdominal. Será? Vamos lá. Vamos ler o restante. O timpanismo secundário, ou timpania secundária, é causada por uma obstrução ou estenose física ou funcional do intestino, minha gente. Ó, como é uma pegadinha besta, né? Resultando em falha da eructação. Não, o processo de obstrução, ele é no rumen, né? Ali nessa região de rumen e esôfago, tá? Desordem de inervação, ou seja, a atonia vagal, papiloma intestinal, linfoma, corpos estranhos são exemplos das causas de timpanismo primário ou espumoso. Hum, não, hein? Todos esses processos obstrutivos aqui levam ao timpanismo secundário ou de gás livre, tá? E não primário. Pense no seguinte, qual é timpanismo primário e timpanismo secundário? Ele é secundário a algum processo geralmente obstrutivo, né? Secundário a uma causa obstrutiva. Os ácidos voláteis de leguminosas e fermentação ruminal no timpanismo espumoso elevam o pH ruminal, né? Não, quando acontece a fermentação, que ocorre principalmente a liberação ali de ácido lático, a gente tem a redução do pH, tá? Queda do pH. Então, a alternativa correta aqui, letra A, tá certo? Vamos lá. Dilatação e torção gástrica, tá? É também muito semelhante ao timpanismo, tá? Só que ela vai acontecer em pequenos animais, principalmente cães, que é o mais frequente, suínos também. É, pode ser primária ou secundária. Então, a primária, ela também está relacionada a um fator nutricional, né? Uma maior fermentação desses alimentos, tá? Alimentos altamente fermentados. E a secundária, há algum processo, geralmente, de obstrução. Então, algum corpo físico, tá? Uma obstrução física, um corpo estranho, tá? No estômago, que acaba impedindo ali, obstruindo a passagem pro intestino, da ingesta, né, para o intestino. Estenose pilórica, tá? Então, um estreitamento do lumen. E atonia, geralmente atonia vagal também, que aí vai acabar impedindo esse esvaziamento, né? Uma paralisia vagal, tá? E aí o estômago ele começa a se dilatar, ele começa a ficar ali aumentado de volume por conta dessa, dessa formação de gás, né? E não eliminação da ingesta. E aí, minha gente, ele vai dilatando, 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 e isso pode predispor à torção ou volvo gástrico, tá? Quando acontece esse volvo gástrico, né? Então, ele primeiro ele vai se dilatar, até o momento que ele faz uma torção, né, em sentido horário, ao redor do próprio eixo, tá? E ali ele vai causar um distúrbio circulatório muito grande. Então, acontece a atonia, ou seja, não existe a movimentação desse estômago e esvaziamento dele, deslocamento dos órgãos, torção e ruptura, e a gente vai entender essa ruptura, essa torção, como é que acontece, levando a um distúrbio circulatório ácido básico e hidroeletrolítico e dificuldade do retorno venoso. Vamos lá. O estômago ele vai se dilatar e vai torcer ao redor. Isso é muito mais comum em cães, tá? Suínos também existe uma prevalência dessa condição, mas em cães, geralmente de grande porte, tá? Que recebem alimentação uma vez ao dia, tá? Por isso que uma das maneiras de se controlar isso é você fornecer alimentações em menores proporções, né? Mas mais vezes ao dia. Ou animais que se alimentam e logo fazem alguma atividade física, né? Pós-prandial, que a gente chama. A aerofagia, então, às vezes o animal, o cão, ele tem aquele hábito de comer de uma maneira muito alucinada ali, né? Desesperada. Um distúrbio muitas vezes comportamental.
E aí, no momento que ele faz essa ingesta de uma maneira muito rápida, ele acaba ingerindo o ar também. Então, o ar ele vai promovendo essa dilatação, tá? Muitas vezes essa a dilatação acontecendo muitas vezes, né, mesmo que não aconteça a torção ainda, mas ela é repetitiva, isso pode levar à torção, né? Predispor à frouxidão do ligamento gastroesplênico e promover essa torção mais facilmente, tá? E aí, como eu disse a vocês, no momento que esse estômago ele faz essa torção no sentido horário, ele vai ali levar consigo o baço, né? E também artérias e veias, tá? E isso ele vai consequentemente resultar num distúrbio circulatório muito grande. O baço, quando ele faz a torção ali junto com o estômago, ele se dobra em V, tá? Ele fica todo comprimidinho assim, em formato de V, extremamente congesto ao tamanho desse baço, né? A coloração dele, fortemente enegrecida, né? As bordas muito abauladas, tá? A serosa do estômago, com hemorragias, tá? Tudo muito congesto. Então, ele comprime o pilório do duodeno, e aí é que não passa nada mesmo, porque está comprimido. Dobra o baço em V, isso vai resultar nessa dilatação e também pode levar à ruptura. Edema e congestão das serosas, né, do estômago, e obstrução da veia porta e cava caudal, resultando numa dificuldade do retorno venoso, consequentemente débito cardíaco, então realmente entra num distúrbio, né, circulatório assim muito grande. Sobre esse assunto, vamos ver essa questão aqui, ó. Em relação ao óvulo gástrico, assinale a alternativa incorreta. Então, frequentemente está associada a dilatação gástrica, né? Precursora, verdadeiro. Ele quer a errada, tá? Então, é verdadeiro aqui. Ocorre principalmente em cães de grande porte, mas também em matrizes suínas que recebem ração uma vez ao dia. Sim, cães suínos é o mais frequente e esse fator, né, de receber a alimentação uma vez ao dia também predispõe. O estômago gira ao redor do esôfago em direção anti-horária. Não, o sentido que ele faz essa rotação é um sentido horário, tá? Então, a alternativa C é incorreta e, no caso, é a que ele está pedindo. Essa rotação, minha gente, pode ser 180 graus, 260, 360, 270 e 360, é variável, tá? O grau aí de rotação, mas é no sentido horário. Vamos só terminar de ler as outras, né, para a gente entender aí. O baço segue o deslocamento do ligamento gastroesplênico e se dobra em V, tornando-se congesto, correto? Os movimentos antiperistálticos violentos e contrações abdominais do vômito associadas à aerofagia são causas prováveis. É um dos fatores, né, predisponentes. Então, realmente a alternativa C é a correta. Parvovirose, né? Outro tema muito comum nas provas. E aí, minha gente, toda vez que a gente fala assim de uma doença que tenha um agente etiológico, tá? Eu sempre vou trazer para vocês aqui qual é o agente, a espécie que é mais acometida, sinais clínicos, macro e microscópicos. Vocês vão ver que tem sempre um padrãozinho, porque é isso que vocês vão ser cobrados, tá? Tal parvovirose é causada pelo parvovírus canino, tá? Acomete cães, principalmente cães jovens, que não têm a vacinação ainda completa ou que receberam vacinação não ética, tá? Sinais clínicos, vômitos e diarreia sanguinolenta. Ó, a cor desse conteúdo aqui. Macroscopicamente, a serosa do intestino ela fica mais rugosa, tá? Em um aspecto mais opaco. É observado até uma fibrina sobrepondo essa serose, tá? Na região de parede ali, a gente observa hemorragia, tá? E também o espessamento dessa mucosa, então tem um edema ali. O conteúdo, ó, bastante sanguinolento, tá? A depender da fase que a gente pega essa parvovirose, pode ser uma diarreia um pouco mais, não tão sanguinolenta, numa fase ainda mais
catarral, mas geralmente, tá? O curso dela é de uma enterite necrohemorrágica. As placas de Pyro, tem uma plaquinha aqui evidente. As placas de Pyro são evidentes e os linfonodos mesentéricos, né, vão estar aumentados de volume em decorrência dessa resposta imunológica. Atrofia do timo, né, tipo, atrofia do timo e aplasia da medula. Então, são lesões extraintestinais que são frequentes de se observar na PAV. É uma lesão que acomete principalmente o intestino delgado. Então, ali, jejum, ilho, são as regiões mais acometidas, muito mais do que intestino grosso. Histologicamente, a gente vai observar a necrose, tá? Epitelial e das criptas, tá? Desnudamento e atrofia das vilosidades. Então, a gente não vê aquelas vilosidades, né, bem formadas. A gente vê uma atrofia desse processo. As criptas que ainda estão remanescentes, elas vão ficar mais dilatadas e repleta com restos celulares, uma inflamação, né, associada, tá? Depressão linfóide em placas de Pye e nos linfonodos, tá? Então, toda vez que a gente pensar em parvovirose, a gente pensa em depressão, redução dos linfócitos presentes. Existe um quadro que é a de miocardite não supurativa, tá? Então a gente também vai ver um infiltrado linfocitário ali, mas ela é muito mais rara. O que a gente observa predominantemente é essa enterite necrohemorrágica. Qual é a consequência da parvovirose? Levar esse animal ao choque hipovolêmico ou sepse. Choque hipovolêmico porque está perdendo muito sangue nas fezes, né? E além disso, esses animais costumam cursar de fato com vômitos, né? Isso leva a uma desidratação. Então tem tanto uma hipovolemia relativa quanto absoluta resultando nesse choque. Vamos lá, vamos ver essa questão aqui. Sobre a parvovirose canina, considere as afirmações abaixo. A lesão intestinal ocorre tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Né? A gente acabou de falar que ela é, sobretudo, no intestino delgado, jejum, no nílio, tá? A lesão, então, falsa, tá? Essa aqui não é. A lesão intestinal histologicamente se caracteriza por necrose do epitélio das criptas e atrofia das vilosidades. Ok, verdadeiro. As lesões extraintestinais ocorrem no linfonodo mesentérico e medula óssea. Então, sim, né, a gente vai ver esse linfonodo mesentérico aumentado de volume, mais edematoso, tá? E com rarefação linfóide. Medula óssea também a gente pode observar a aplasia. Então, existe aqui a alternativa, né, correta, 2 e 3, tá? A um errada, porque não acomete o intestino grosso. Saindo do sistema digestório, então, vamos caminhar para o sistema cardiovascular, que também tem ali duas alterações importantes que eu quero trazer para vocês. A primeira delas é a endocardite. A gente vai falar da endocardite e da endocardiose. Percebam que são nomenclaturas muito parecidas, mas são alterações completamente diferentes, tá? Isso costuma ser muito pegadinha de prova, tá? A endocardite é um processo inflamatório do endocárdio. Então, tem ali um processo geralmente de cunho bacteriano. Pode ser valvular ou mural. Então, valvular está aqui, ó, nas válvulas, que a gente observa aqui nessas duas imagens, aqui nas válvulas, e na válvula mitral e aqui na semilunar, tá? E mural quando acontece realmente na parede, né, do endocárdio ali, invadindo o miocárdio. Então, e a mural, ela pode ser uma extensão da valvular, tá? Como eu disse a vocês, tem uma causa bacteriana, tá? Então, geralmente, ali estafilococcus, streptococcus, abscessos, né? Então, inflamações em outros locais que chegam via embolismo séptico, que chegam no coração. E vice-versa, tá? Porque aí se instala no coração e pode favorecer novamente esse embolismo séptico e chegando a outros lugares, tá? Então, abscessos pulmonares,
ou hepáticos, metrites, mastites, poliartrites, periodontites, onfaloflebites. São todas alterações de cunho bacteriano que podem levar a colônias bacterianas que vão se instalar na, na válvula ou no endocárdio, tá? Qual é a consequência disso? Se essas válvulas aqui ficam com essas colônias bacterianas, né, sobrepostas, elas não vão ter uma funcionalidade adequada. Então, elas não vão fechar adequadamente, isso vai gerar uma estenose, vai gerar uma insuficiência valvular, né? E também, como eu disse a vocês, vai gerar um embolismo bacteriano. Pode promover a disseminação dessas bactérias em outros tecidos. E aí a gente observa a formação dos abscessos em sítios secundários ou então de infartos. Porque essas colônias bacterianas estão lá viajando na corrente sanguínea, chegam num vaso de menor calibre e se instalam ali, obstruem a passagem do fluxo e aí não esse fluxo de sangue não chega para os tecidos secundários aí, então geram áreas de infarto. Macroscopicamente é visto com massas branco-amareladas, friáveis, tá? De diversos tamanhos, com presença de coágulo, tá? E microscopicamente vai ser visto as colônias bacterianas com muita quantidade de neutrófilos, fibrina também associada, tá? E aí, ó, por elas serem friáveis, massas friáveis ali na válvula, quando o sangue bate, né, para fazer o movimento do fluxo, ele acaba levando aí fragmentos dessas massas. E é isso que chega nos sítios secundários. E ó, vamos fazer áreas de infarto. Aqui a gente tem um pequeno infarto no rim. E aqui a gente já tem a disseminação bacteriana para cartilagem, ó, um exudato mais mucopurulento. Tá? Então, esse caso aqui é o mesmo caso, tá? Mesmo animal tinha essa endocardite, levando a infarto renal e artrite. Aqui já é um outro caso acometendo as semilunares. E a endocardiose, tá? Nome muito parecido, mas tem outra causa. É uma degeneração mixomatosa ou mucoide das válvulas. Percebam, ó, que também existem aqui umas nodulaçõezinhas na válvula. Só que essas nodulações aqui nada tem a ver com processo inflamatório, tem a ver com processo mixomatoso. Então não tem colônia bacteriana aqui, tá? Essas válvulas elas ficam mais espessadas com esse aspecto nodular, né, fazendo esses nódulos que são firmes, diferente da endocardite que é friável, tá? E são lisos, diferente da endocardite que tem um aspecto mais rugoso. A endocardiose também ela é mais brilhante, tá? E aqui, por não se tratar, obviamente, de um processo inflamatório, o fluxo vai passar por aqui e não vai ter nada de embolismo séptico, tá? Então, a endocardiose é um processo mixomatoso, degenerativo, tá? Microscopicamente, a gente vai ver a substituição da camada esponjosa da válvula por tecido conjuntivo mixomatoso, tá? Qual é a consequência disso? Se essas válvulas estão mais espessadas, né, nodulares, elas não se fecham adequadamente. E aí tem um refluxo de sangue. É o que a gente ausculta o animal com sopro lá na clínica, tá? Então, esse sopro que a gente ausculta é justamente o refluxo do sangue aí, né, passando, né, do átrio para o ventrículo e aí faz esse refluxo para o átrio. Isso, ao longo do tempo, né, vai gerando essa insuficiência valvular, né, vai promovendo uma hipertrofia do ventrículo, até porque ele precisa bombear mais forte para esse sangue poder chegar nos tecidos, vai levando uma dilatação atrial, tá? E conforme o coração vai ali, ó, bombeando cada vez mais forte para conseguir vencer esse não fechamento, vencer esse refluxo, ele vai gerando lesões na parede do átrio, né? O sangue ele bate de maneira muito forte e ali vai gerando lesões na parede do átrio, chamadas de lesões de jato. E aí essas lesões elas podem enfraquecer a parede do átrio, esse átrio se rompe, gerando
um hemopericárdio, tá? Ou até mesmo, é, por vezes, pode acontecer a ruptura desse saco pericárdio e um hemotórax. Choque hipovolêmico, tá, gente? Causa morte de maneira súbita, choque hipovolêmico, ou quando tem a questão do tamponamento, né? Cardíaco, quando ele fica restrito ali no saco pericárdio. Então, ó, endocardiose, degeneração mixomatosa, aspecto nodular e firme das válvulas, tá? Vamos ver essa questão aqui, ó. Só trocar o nosso apontado. Vamos lá. Lesão de etiologia desconhecida, caracterizada macroscopicamente pelo espessamento e nodulação valvular, sem alterações inflamatórias. Gente, ele tá dando a questão. Essa questão aqui, ó, foi de graça para vocês. Confirme o diagnóstico de cisto, endocardite, mesotelioma, endocardiose ou nenhuma das alternativas. Cistos endocardiais, eles existem principalmente aqueles cistos sanguíneos, mas não é o caso, tá? Ele teria uma origem aí desse acúmulo de sangue. Endocardite é inflamatório. Mesotelioma é uma neoplasia que tem origem ali nas serosas, então não tem nada a ver. Endocardiose, tá? Processo que não tem origem inflamatória e vai formar essas nodulações nas válvulas. Outra aqui, ó. Quais lesões pulmonares observadas em um animal que apresenta insuficiência cardíaca decorrente de endocardite válvulo-atrial ventricular? Né? Quais seriam essas lesões? Então, tipo, o animal ele apresenta uma endocardite que tem uma origem o quê? Inflamatória, bacteriana, né? Isso pode disseminar para órgãos distantes. O que que a gente pode encontrar, tá? Especificamente no pulmão aqui, que é o que ele quer saber. Pneumonia por embolia bacteriana, será? Infarto pulmonar e pneumonia embólica. O pulmão ele é um órgão que ele tem uma circulação muito rica, né? É um órgão de circulação ali colateral. Então, a chance de infarto ali é muito, muito pequena, né? Visto que ele tem vários capilares ali para suprir essa demanda de oxigênio. Hiperemia e infarto pulmonar, né? Não seriam esse tipo de alteração, gente, não vai se restringir a alterações circulatórias simples, tá? Se a gente está falando de um processo que ele é de origem inflamatória, bacteriana, com disseminação dessas bactérias, não vai ser hiperemia e infarto que a gente vai observar, tá? A gente vai ver a disseminação dessas bactérias, então também não. Pneumonia gangrenosa, que aqui também já foi num extremo, né? Então, essas bactérias chegam ali e formam um processo supurativo e não gangrenoso. Congestão e edema pulmonar. Também não. Se a gente está falando de bactérias, a gente está falando de disseminação dessas bactérias e não alterações circulatórias de apenas congestão e edema. Então, o que a gente poderia ver nesse pulmão é uma pneumonia por embolia bacteriana. Vamos lá, vamos para mais um. Sistema urinário. Aqui o bicho pega, né? Acho que até vocês imaginam qual vai ser a lesão que eu vou trazer para vocês. Insuficiência renal aguda e crônica. Só que para a gente entender insuficiência renal, a gente tem que entender alguns conceitos. Azotemia e uremia. Qual a diferença entre eles? Então, azotemia é um termo que é, foi muito utilizado como sinônimo de uremia, e não é, tá? São coisas diferentes. A azotemia vai ser caracterizada pela elevação de ureia e creatinina, que são compostos é, tóxicos para o organismo, mas ainda sem sinais clínicos e lesões sistêmicas, tá? E aí, essa azotemia, ela pode ser pré-renal, renal ou pós-renal. Quando a gente fala de uma azotemia pré-renal, a gente está falando de alguma patologia de base, tá? Que resulte na hipoperfusão renal.
Então, por exemplo, o animal que está entrando em um quadro de choque, né, de choque hipovolêmico, por exemplo, tá? Então, o rim ele não está sendo perfundido adequadamente. Está faltando oxigênio para esse rim. Se esse sangue não chega para o rim, não tem filtração, então tem uma queda na taxa de filtração. E aquelas substâncias do sangue que deveriam ser eliminadas, elas se acumulam. Então, tem acúmulo de toxinas. Então, é uma situação de base que leva a essa hipoperfusão. Então, a gente tem instalado aí um quadro de azotemia pré-renal. A renal é quando existe uma alteração direta dos rins, algo que leve a uma necrose de túbulos, por exemplo, e aí esse rim ele não executa a sua função de filtrar o sangue que chega até ele. Pós-renal é por processos obstrutivos, tá? Que não que resultem na não eliminação da urina. Então, urolitíases, tumores oriundos do trato urinário ou até mesmo de órgãos adjacentes, né? Útero, próstata, que comprime a passagem da urina e aí ela não ocorre essa obstrução do fluxo urinário, tá? Quando a gente fala de insuficiência renal aguda, a gente está falando então de uma azotemia do tipo renal, tá? Vamos lá, vamos caminhar. Insuficiência renal aguda. Então, ela acontece quando existe uma redução de maneira súbita da função renal. Em casos de glomerulonefrite imunomediada ou necrose tubular aguda. Por isso que eu disse a vocês que a azotemia que é instalada, ela é de origem renal. Tá? Se ocorre, por exemplo, a necrose tubular aguda, então não vai ter oligúria, nem não vai ter filtração renal, e aí a gente vai entrar no quadro de oligúria ou anúria, que é, no caso, diminuição dessa produção de urina ou total ausência, total não produção de urina. A azotemia, ela é renal e ocorre uma pequena perda de eletrólitos e uma hiperpotassemia. E o potássio, ele tem uma ação cardiotóxica. Então, geralmente, os animais evoluem a óbito por conta dessa cardiotoxicidade do potássio e por acidose metabólica, já que existe essa perda de eletrólitos e vai ocorrer ali um certo desequilíbrio. A insuficiência renal aguda, ela é reversível, tá? E as lesões extra-renais, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que são elas, essas lesões extra-renais, ou elas são nulas, ou muito discretas, né? Não tem um grande avanço na apresentação dessas lesões extra-renais, tá? Então, insuficiência renal aguda é a redução súbita da função renal, acontece azotemia renal e geralmente evolui a óbito por cardiotoxicidade de potássio e acidose metabólica, beleza? Insuficiência renal crônica. A ela já é caracterizada pela uremia. E o que é essa uremia? É quando ocorre distúrbios bioquímicos, uma elevação da ureia e creatinina e outros compostos nitrogenados também, mas já associados a sinais clínicos e lesões sistêmicas, tá? Uma insuficiência renal crônica, ela vai acontecer quando a taxa de filtração glomerular for tão reduzida que chega a ser superior a 75%. Então, quando 75% desse órgão já não é mais capaz de filtrar as toxinas, aí a gente já tem um comprometimento muito mais severo, tá? E a retenção muito maior de toxinas. Opa, deixa eu trazer aqui. Pensa aqui comigo, se esse rim não está filtrando a urina, não está filtrando o sangue, aliás, que chega até ele, então também não vai acontecer a reabsorção de proteínas, de substâncias importantes, tá? Então, proteína, glicose, água, íons são importantes, tá? E eles não são reabsorvidos, ao contrário, eles são perdidos na urina, tá? Se perde água,
Então, vai ocorrer uma desidratação. E outra, os túbulos renais, eles perdem a responsividade ao ADH, que é justamente o hormônio que vai fazer essa, que vai acabar, respondendo, né, a essa perda de água. Diminuição da secreção tubular. Então, os túbulos eles vão reter o potássio, que a gente já falou que é cardiotóxico, tá? E vão reter também hidrogênio. Além disso, eles diminuem a reabsorção de bicarbonato. Então, a acidose metabólica, que já inicia aqui devido à retenção do hidrogênio, também vai ser agravada pela não reabsorção do bicarbonato. Então, desequilíbrio ali ácido básico levando à acidose metabólica. Deficiência de vitamina D. Então, não acontece a conversão, né, o metabolismo dessa vitamina D e o cálcio, ele não é absorvido a nível intestinal. E aí, além disso, né, já vou puxar o gancho aqui, já que a gente está falando de não reabsorção de cálcio, para a questão de retenção de potássio. Então, se não absorve cálcio e retém potássio, então tá tendo um desequilíbrio ali de potássio, não, desculpa, de fósforo. Então tá tendo um desequilíbrio ali de cálcio e fósforo. E isso vai resultar num estímulo da paratireoide em liberar o paratormônio. E qual é a finalidade desse paratormônio? Reabsorver o cálcio dos ossos, já que está faltando cálcio no organismo, né? Já que tem uma hipocalcemia, então esse cálcio tem que vir de algum lugar. Então, o paratormônio ele tem essa função, ele vai lá nos ossos, retira o cálcio, tá? E aí, quando retira cálcio do osso, esse osso vai ficar mais amolecido, né? Vai ter uma substituição por tecido conjuntivo, e aí a gente tem um quadro de osteodistrofia fibrosa por origem renal, tá? Deficiência de eritropoetina. A eritropoetina é também um hormônio, né, importante para estimular a medula óssea a produzir eritrócitos. Então, geralmente são animais que entram num quadro de anemia degenerativa, tá? Então, são uma sequência, minha gente, de alterações, né, de distúrbios bioquímicos que acontecem por conta dessa não filtração do glomérulo ou não reabsorção de substâncias importantes ou eliminação de substâncias importantes, tá? E a insuficiência renal crônica, então ela vai ser um processo irreversível, tá? Onde os rins perdem a capacidade de desempenhar suas funções. E isso vai resultar num quadro de lesões extra-renais. Então, beleza, o fígado, desculpa, o rim, ele tá ali é, com as suas funções extremamente comprometidas, e aí ele não tá sozinho nessa, ele começa também a levar a uma consequência de lesões em outros sistemas. Por exemplo, lá no sistema digestório, ele vai estimular glossite, estomatite, que é a inflamação da cavidade oral ulcerativa, tá? Então uma estomatite ulcerativa, uma glossite ulcerativa, inflamação da língua, né, ulcerativa, e gastrite ulcerativa, tá? Essas úlceras que são que acontecem nesse trato digestório, elas acontecem devido à ação da amônia, a uma degeneração fibrinoide e ao excesso de gastrina, que é liberado, e aí, consequentemente, vai ter aumento do ácido clorídrico. Esses três fatores acabam estimulando a formação dessas úlceras no trato gástrico, né? Principalmente gastro superior, levando a vasculite e degeneração, necrose e até trombose nessas áreas, tá bom? E aí não só no sistema digestório, tem também no sistema respiratório. Começa com edema pulmonar. O edema pulmonar na insuficiência renal crônica acontece devido ao aumento da permeabilidade vascular e também, já que esse rim não está funcionando de maneira eficiente, ele vai eliminar o quê? A albumina.
proteínas plasmáticas, principalmente a albumina. E aí a albumina, ela é uma proteína muito importante para regular a pressão oncótica, então a pressão oncótica diminui. E aí a gente começa a observar os quadros de edema, principalmente edema pulmonar. Não, no sistema respiratório não só edema pulmonar, também vai ter a mineralização desses espaços intercostais, tá? Do músculo intercostal. Então, essas placas brancas aqui, ó, é a mineralização. E também dos capilares dos alvéolos. Então, é um pulmão que ele vai ter uma consistência um pouco mais rígida, tá? Ao cortar, a gente sente um aspecto mais arenoso. E aí, ó, também vai levar a uma endocardite atrial ulcerativa. Então, lá na parede do átrio também vai levar aqui a uma formação dessas ulcerações, tá? Também por conta da degeneração fibrinoide. Osteodistrofia fibrosa, que eu já puxei o gancho para vocês, devido à hipocalcemia, estimula a paratireoide a liberar o paratormônio, que vai fazer a reabsorção de cálcio. Tira esse cálcio da onde? Dos ossos. O que que acontece no osso, já que o cálcio saiu? Tem substituição de tecido conjuntivo, esse osso fica mais maleável. Já ouviram falar da mandíbula de borracha, que acontece em grandes animais, bovino e equino? A mandíbula fica totalmente maleável. Acontece em cães também. A gente já presenciou casos da gente conseguir cortar a mandíbula do animal assim com uma faca, de tão amolecida que estava, de tanta falta de mineralização daquele osso, tá? É, nefrocalcinose, desculpa. A nefrocalcinose, devido à mineralização ali na região de cápsula de Bowman, membrana basal, tem uma mineralização ali, isso reflete macroscopicamente. A anemia A regenerativa, devido justamente à não produção de eritropoetina, que vai estimular a medula óssea a produzir eritrócitos. E a encefalopatia urêmica, que não leva a um quadro macroscópico, né, encefálico, mas vai levar à sintomatologia clínica. Então, é um animal que fica mais alheio ao ambiente, tá? Então, vai ter ali uns sinais neurológicos importantes, tá? Insuficiência renal é tenso, tá? Eu tentei enxugar aqui para vocês o que a gente observa e o que realmente é cobrado aí. Vamos lá. Em relação sobre as lesões extrarrenais resultantes da insuficiência renal crônica em animais domésticos, assinale a alternativa correta. A hiperplasia bilateral da tireoide. Você vê que, ó, às vezes, até eu vou lendo rápido e se a gente não para pensar, se passa em coisa. Hiperplasia bilateral da tireoide ocorre como alterações extrarrenal devido à alteração do metabolismo de cálcio e fósforo. Não, minha gente. Paratireoide. Ó, ó, a pegadinha besta. Gastrite e glossite ulcerativa podem ocorrer devido à secreção de amônia e necrose vascular. Acho que sim, hein? Acho que sim. Vamos ver, vamos ver. A osteopatia pulmonar hipertrófica. De novo. Osteopatia pulmonar hipertrófica ocorre devido a alterações no metabolismo de cálcio e fósforo. Osteodistrofia fibrosa. Tem nada a ver com osteopatia pulmonar hipertrófica. Parecido o nomezinho ali, é para confundir mesmo. A pneumonite urêmica, ou seja, aquela que o pulmão fica mais mineralizado, tá? Não ocorre em casos de insuficiência renal crônica, apenas na insuficiência renal aguda. Ao contrário, né? É justamente na crônica que a gente vai observar, tá? A calcificação dos tecidos moles ocorre exclusivamente em consequência da calcificação distrófica. Não. A calcificação distrófica é aquela que tem lesão prévia, tá? E o cálcio precipitado é aquele oriundo das próprias células lesadas. A calcificação metastática é aquela que acontece por desequilíbrio de cálcio e fósforo. Na insuficiência renal crônica, a gente tem o quê? De- Desequilíbrio de cálcio e fósforo, né? Então, não é distrófico aqui. Isso é ainda controverso, tá, gente? Tem alguns patologistas que defendem a ideia de que, como acontece
a questão da uremia, lesa, tem vasculite, tem necrose, então também pode acontecer uma calcificação distrófica. Mas até que eles se decidam, é metastática, tá? Então, alternativa B. Sistema nervoso, estamos quase acabando, eu juro que estamos quase acabando. No sistema nervoso, tem aqui algumas, tem muitas patologias importantes, mas eu trouxe aqui, acho que umas três que, para a gente não deixar de falar sobre elas. Raiva, né? É causada pelo linçavírus, transmitido por cães, mordida de cães, e principalmente na zona rural, né, por morcegos, que aí acaba, a principal fonte de infecção dos animais de produção, tá? E aí, em relação aos sinais clínicos, ela pode ser dividida em furiosa ou paralítica, que tem sinais clássicos específicos em cada uma delas, tá? É uma zoonose, tá? E o vírus, ele acaba tendo esse tropismo para o sistema nervoso central e também para glândulas salivares. Por isso que a gente vai ver que um dos sinais envolve salivação. Então, vamos lá. Na forma furiosa da raiva, que é aquela que a gente observa principalmente nos cães, tá? Vai ser observado ataxia, paresia e paralisia, agressividade, paralisia da mandíbula, língua e faringe, que vão resultar nessa salivação e impossibilidade de deglutir o alimento. E a paralítica, que é mais frequentemente observada em animais de zona rural, né? Incoordenação de membros pélvicos, paresia e paralisia flácida, paralisia da cauda e do esfíncter anal, hiporestesia da região pélvica, cialorreia, cegueira, bruxismo, tremores musculares e da região da cabeça e opistótomo. Então, sistema nervoso, minha gente, sempre leva a alterações neurológicas, na maioria delas, assim, inespecíficas, tá? Beber um golinho de água aqui que a saliva tá indo embora. São sinais inespecíficos, então, assim, incoordenação, paralisia, tremores, né, acabam sendo sinais da maioria, da grande maioria de alterações neurológicas, tá? Algumas outras, assim, que tem digamos assim, que tem um sinal um pouco mais específico. Então, por exemplo, na raiva, salivação pode ser um sinal específico, tá? Que não tá tão relacionado, assim, ao sistema nervoso, né? É algo mais facial. Então, realmente, só pelos sinais clínicos fica complicado de se fechar diagnóstico. Macroscopicamente, também são sinais inespecíficos de uma hiperemia de leptomeninges, tá? Isso não é patognomônico de raiva. Microscopicamente, uma meningoencefalite e mielite não supurativa, associado ao corpúsculo de Negri, tá? Nos neurônios. Os manguitos perivasculares em neurônios, vascularização citoplasmática. Bom, aqui a gente já começa a ter um pouco mais de especificidade. Então, quando a gente junta histórico do animal, sintomatologia clínica e os achados macroscópicos e microscópicos de uma meningoencefalite não supurativa, ó, que predominantemente são linfócitos, tá? E, ó, perivascular, associado a neurônios, tá aqui pequenininho, neurônios com o corpúsculo de Negri, que o corpúsculo de Negri, sim, é patognomônico. Então, aí por aí a gente já começa a entender e aí consegue fechar o diagnóstico. Diagnóstico diferencial é herpesvírus bovino tipo 1 e febre catarral maligna por conta da sintomatologia. O diagnóstico ele é feito por imunofluorescência, tá? A gente pode fazer o histológico e ver o corpúsculo, tá? Mas também a ausência do corpúsculo não elimina a doença, tá? Então tem que coletar material e enviar aí pro LACEN, né, o laboratório de referência. Um boi de 10 anos de idade, com histórico de sinais neurológicos, ataxia, paralisia, curso clínico de 7 dias,
A necrópsia apresentou somente hiperemia das leptomeninges e a histologia encefalite linfocítica, ou seja, não supurada, multifocal, moderada com corpúsculo de Negri. Aqui é o chantilly da questão. Com base no que foi descrito, a opção correta para o diagnóstico dessa doença é listeriose, raiva, encefalite espongiforme bovina, coenurose ou poliencefalomalácia. Bom, a listeriose, ela vai cursar com meningoencefalite supurativa, tá? Raiva, que é o que a questão quer, né, corpúsculo de Negri. A encefalopatia espongiforme, ela cursa com vacuolização. Coenurose causada pela tênia, forma observação de cistos, né, no encéfalo. E a poliencefalomalácia é necrose ali da substância cinzenta. Então, tem uma causa aqui por tiamina, tá? Então, raiva. Vamos lá, poliencefalomalácia e leucoencefalomalácia. Também são duas aí que confundem. A poliencefalomalácia, então, poliomalácia. Então, necrose, tá? Necrose, substância cinzenta. Tem uma relação com a tiamina. Então, deficiência de tiamina ou atividade elevada das enzimas que acabam degradando as tiaminas, né? As tiaminases. Enxofre e sudados em excesso, deficiência de cobalto, intoxicação de chumbo, privação de água, né? Que consequentemente leva a um excesso de sódio na circulação. Então, dieta rica em carboidratos, como grão e melaço. Então, é uma etiopatogenia em relação à policefalomalácia que ela é diversa, né? Multifatorial. Os sinais clínicos vão levar a animais com andar cambaleante, em círculos, em coordenação, tremores musculares, de novo, né? Cegueira total, opstótomo, nistagmo, estrabismo. Eles se afastam do rebanho e ficam em decúbito lateral e external. Macroscopicamente, aí a gente já começa a diferenciar melhor, tá? As diferentes doenças. O amolecimento ou diminuição da consistência da região cortical do cérebro, então é substância cinzenta, tá? Depressão, ó, das circunvoluções e até mesmo herniação do cerebelo. Essas áreas corticais, elas ficam mais amolecidas, tá? E quando ocorre a remoção dos restos celulares, formam umas cavitações, tá? Além de hemorragia. Tudo isso na substância cinzenta. Microscopicamente, os neurônios vão estar isquêmicos, vai ter espongiose do neurópilo, né, que é o tecido de sustentação, valvulização perineural e perivascular, tumefação dos astrócitos e presença de ovoides de mielina, tá? Além dessa lesão mesmo histológica, tudo acontecendo ali na substância cinzenta, tá? Polioencefalomalácia, substância cinzenta e bovinos, tá? Que é a espécie mais frequentemente acometida. E a leucoencefalomalácia. Aqui a gente já está falando de substância branca. Então, também vai ter a malácia, a necrose, mas aqui da substância branca. E acomete predominantemente os equinos, tá? Está associada à ingestão de milho mofado. Então, a ingestão desse milho, né, que vai ter a micotoxina fumomizina B1, ela é produzida por esse fungo Fusarium verticilioides. Ele produz essa toxina que vai resultar na necrose da substância branca do encéfalo. Sinais clínicos. Ataxia, sonolência, uma visão deficiente, fraqueza, cambaleio, andar em círculo, paralisia faringiana parcial ou total, apoio da cabeça contra objetos, disfasia e dificuldade de apreensão dos alimentos, então, porque acaba é, lesando, né, alguns nervos craniais, aí, então gera essa dificuldade de apreensão do alimento.
Macroscopicamente, o encéfalo vai estar amolecido, mas ó, na substância branca, levando a essa coloração um pouco mais amarelada, tá? Então, leucoencefalomalácia, sempre substância branca. Vai estar associado ali com necrose, com hemorragia. Microscopicamente, mais uma vez, a malácia e essas cavitações, ó, irregulares, que histologicamente a gente observa principalmente ao redor dos vasos sanguíneos. Edema, hemorragia, né, presença de células inflamatórias como linfócitos, plasmócitos e eosinófilos e uma necrose liquefativa, né, que leva a essa conhecida como malácia. Tá indo aqui, vamos lá, para resolver essa questão aqui, que traz justamente essa esse conceito, né, do que a gente acabou de ver. Então, um equino de oito anos de idade, com histórico de sintomas clínicos, apresentou a necrópsia exclusivamente intenso amolecimento e necrose, extensa de substância branca do cérebro. Então, ó, equino levou à necrose da substância branca. Com base nas alterações anatomopatológicas, descritos, a opção correta para o diagnóstico dessa lesão é encefalopatia espongiforme? Não, né? A gente, na encefalopatia espongiforme, teria vacuolização. Astrocitoma é uma neoplasia que leva a um amolecimento difuso do encéfalo. Condromalácia é degeneração de cartilagem. Tá? Poliencefalomalácia é necrose de substância cinzenta. Então, também não. E leucoencefalomalácia, aí sim, frequente, muito mais frequente em equinos, levando à necrose de substância branca. Quantas doenças neurológicas em herbívoros assinala a alternativa correta? A deficiência de vitamina B1 é uma das causas de poliencefalomalácia em ruminantes. Não, né? Não está associada com deficiência de vitamina B1, está associada com a tiamina. A leucoencefalomalácia em equinos é caracterizada por necrose da substância branca. E aí? A raiva é caracterizada pela presença dos corpúsculos de Negre. A encefalomielite parasitária é uma importante doença neurológica em equinos causada pelo Sarcociste neurona. Ou todas as alternativas estão corretas? Todas as alternativas estão corretas, tá? Então, realmente, ó, poliencefalomalácia tem associação com tiamina e deficiência de vitamina B1. Leucoencefalomalácia, necrose de substância branca. A raiva tem o corpúsculo de Negre. Encefalomielite parasitária, causada pelo sarcociste, tá? Então, são principais alterações aí de sistema nervoso e, nesse caso, da alternativa, todas estão corretas. Em relação ao sistema hepático, bom, não posso deixar de falar de lipidose, né? Ou também chamado de esteatose, que é o acúmulo de triglicerídeos no citoplasma dos hepatócitos. E aí, macroscopicamente, esse órgão ele vai ficar com essa característica aumentada de volume, tá? Tão aumentado de volume que leva aqui a impressão das costelas. Tá? Percebe que tem uma impressão aqui do formato das costelas, porque ele fica aumentado de volume ali dentro da cavidade abdominal, que ele vai se aproximando dessa porção final das costelas ali, vai comprimindo, vai empurrando essas costelas. Uma coloração pálido-amarelada, bordas apauladas, um aspecto untuoso. Então, quando a gente faz o corte aqui do parênquima, a gente observa uma certa untuosidade do instrumento de corte. Microscopicamente, ó, vacúolos de gordura bem formados, bem caracterizados, que deslocam o núcleo para a periferia, fazendo o quê? O anel de Sinet, né? Anel de Sinet, para quem nunca ouviu essa expressão, é aquele anelzinho que vinha
num salgadinho de antigamente, ou então aquele anel de formatura que tem um único pingentinho, tá? Anel de sinete. Um vacúolo bem formado, tá, gente? Que pode ser um pouco menor, tá? Então, microvacular, ou pode ser assim, grandão, macrovacular. Por que o fígado, né? Porque o fígado ele é o órgão diretamente relacionado ao metabolismo de lipídios. Então, qualquer situação que resulte nesse prejuízo do metabolismo pode resultar em esteatose. Exemplo, obesidade, já que tem um excesso de aporte de, de lipídios adquiridos da alimentação, então sobrecarrega o fígado no metabolismo. Mas a caquexia também, né? Então, animais caquéticos, sejam eles por falta de alimentação ou ou secundário a alguma patologia, na caquexia, o fígado ele vai fazer a transferência do lipídio. Ele vai chegar lá vai adquirir do tecido adiposo uma mobilização, né? Ele vai adquirir do tecido adiposo a energia. Então, ele vai fazer a mobilização de gordura do tecido adiposo para ele, tá? E lesão hepática direta, né? Então, algum fármaco, alguma substância que lese o hepatócito, se essa lesão ela for intensa o suficiente, o hepatócito ele acaba não executando ali a função de metabolismo do lipídio. E esse lipídio ele vai ficar acumulado, principalmente triglicerídeos, tá? E aí, dentro desse contexto de lipidose, eu trouxe aqui duas doenças clássicas, tá? Que vocês vão perceber que nas provas pode ser cobrado tanto dentro do sistema hepático, tá? Então, esse conceito de lipidose, ele pode ser cobrado dentro do sistema hepático, e aí ele vai trazer doenças que resultem nisso, ou dentro lá do contexto de patologia geral, que ele vai querer de vocês o mecanismo, né? Qual é a lesão, como ele é observado macro e microscopicamente. E aí, dentro desse contexto de doenças que cursam com lipidose, tem a toxemia da prenhez, também chamado de toxemia da gestação, né? Que acontece em pequenos ruminantes, então ovelhas e cabras, que tenham uma gestação gemelar, que estejam ali na fase final da gestação. Já que nessa fase, com dois fetos ali para sustentar, né? Ocorre uma mobilização de triglicerídeos muito grande, uma carga, é necessário uma carga energética muito grande, tá? E alguns fatores também podem acabar prejudicando esse animal. Então, a criação intensiva, ou então uma queda súbita da alimentação, esses animais passam por um fator estressante, mudança de pasto, algo que aconteça com esse animal que estresse ele e aí ele diminui a sua ingestão alimentar numa fase extremamente crítica da gestação. Quais são os sinais observados nesses animais? A encefalopatia hipoglicêmica, cegueira, alterações de comportamento, pressão da cabeça contra objetos, né? Andar em círculos, tremores, convulsões, incoordenação e ataxia. Então, características principalmente de sistema nervoso central, já que, pensa aqui comigo, se o fígado, ele é um órgão responsável pelo lipídio, né? Então ele vai fazer a conversão de ácidos graxos em corpos cetônicos. Se esse fígado está sofrendo ali com a lipidose, então tem um excesso de corpos cetônicos sendo formados e os corpos cetônicos eles são neurotóxicos, tá? Então por isso uma sequência aí de sinais neurológicos. Geralmente é um óbito rápido, tá? 4 a 7 dias os animais já evoluem a óbito. E a lipidose hepática felina, né? Então, geralmente tem alguns fatores aqui predisponentes, ocorrem em animais que são previamente obesos, que passam por um estresse crônico e aí param de se alimentar, entram em anorexia. Quando eles param de se alimentar, tem uma menor aporte aí através da ingestão de proteínas e carboidratos. Isso diminui a glicose e a insulina, né? Diminui a glicose, que é ofertada como fonte de energia. E aí, se não tem fonte de energia, o organismo vai estimular a lipólise. O que que é a lipólise? É a quebra de gordura para fornecimento de energia.
Então, é uma mobilização de gordura lá do tecido adiposo, que é a reserva energética, para o fígado. Quando esse excesso de gordura chega no fígado, que é quebrado, né, metabolizado, vira ácidos graxos na circulação que vão acabar resultando na esteatose. Então, muitas vezes os animais eles vão ter um certo grau de icterícia, porque tem um comprometimento hepático, tá? O fígado, ó, aumentado de volume, aspecto untuoso, quase que amolecido, tá? Bastante pálido, as bordas abauladas, aumentado de volume. Quais são os sinais clínicos? O animal que vai estar mais letárgico, com depressão, perda de peso, vômitos, a icterícia, a hepatomegalia por conta da esteatose, encefalopatia hepática com demência, estupor, coma, pressão da cabeça e salivação. Como é feito o diagnóstico? Juntando aqui uma sequência de informações. Então, o histórico, né, o exame físico e citologia e histopatologia que é pouquíssimo, né, utilizado na rotina, mas podem ajudar porque iríamos justamente ver esses glóbulos de gordura dentro dos hepatócitos. Os exames de sangue, anemia com leucocitose de estresse. Vou voltar nesse tópico de estresse. Bioquímicos, ALT, AST, GGA, FA, geralmente todos aumentados, né? Hiperbilirrubinemia. No ultrassom, iria ver o fígado aumentado de tamanho. Por que o estresse? Né? Que a gente vê aqui que tem um fator estressante. Por exemplo, felinos, eles são muito susceptíveis a esses fatores de estresse. Então, uma mudança de ambiente, uma entrada de um novo gato, tá? Ou até mesmo entrada de um novo tutor, né? Algo do tipo, pode acabar resultando num fator estressante para ele. E aí, isso vai fazer parte do histórico e lá no exame de sangue isso vai refletir como uma leucocitose de estresse. Tá? O tratamento, ele é de suporte. Então, se o animal não está se alimentando, é justamente reforçar essa alimentação dele através de suplementação e sondas e fluidoterapia. Microscopicamente, é a lipidose hepática que a gente vai ver. Geralmente, microvesicular, mas também macrovesicular. E os pigmentos biliares nos canalículos. Tá? Então, tem uma colestase. Tá? Então, lipidose hepática e toxemia da prenhez, resultando aí no quadro de esteatose. Algumas doenças importantes, trouxe duas aqui para a gente não deixar de falar, que é a sinomose, né? Não enquadrei ela em nenhum sistema, justamente porque ela é multissistêmica, tá? É causado por um morbilivírus, e aí, minha gente, vai causar uma sequência de alterações sistêmicas, tá? Então, são animais que a gente observa dermatite pustular, então pequenas pústulas na, na pele, tá? Conjuntivite, gastroenterite, geralmente catarral, e pneumonia intersticial, foi o que eu trouxe aqui na imagem para a gente observar. No interstício, uma pneumonia que ela é muito mais proliferativa do que exudativa, tá? Os sinais clínicos, além desses que a gente observa, né, visivelmente em pele, em gastrointestinal, também tem alterações neurológicas, então ataxia, paresia, incoordenação motora, mioclonia, tá? Aqueles famosos tiques nervosos dos animais, são essas mioclonias faciais. Também dos músculos mastigatórios, cervicais e dos membros e até mesmo convulsão. Macroscopicamente, ocorre um certo amolecimento do sistema nervoso central, mas isso é inespecífico e subjetivo. E o achado assim mais predominante, mas que não é patognomônico, é essa pneumonia intersticial, que o pulmão ele fica ali mais, o aspecto mais armado, mais edemaciado, tá? E histologicamente a gente observa essa proliferação aí em região intersticial. Microscopicamente, no sistema nervoso, a gente vai observar desmielinização, mieloencefalite não supurativa também, né? Com os manguitos perivasculares, linfohistiosplasmocitários, gliose, extensostrocitose, que é detectada por
imunohistoquímica. E existe o corpúsculo, né, chamado de corpúsculo de Sinegal-Lens, que é observado principalmente no epitélio, tá? Epitélio de bexiga, de estômago. A gente pode observar esse corpúsculo viral, já que o vírus tem essa afinidade tanto pelo sistema nervoso central quanto pelo tecido epitelial. Um cão de 1 ano de idade apresentou clinicamente sinais nervosos de mioclonia, ataxia e paresia. Então, ele traz sinais aí bem característicos. O cão jovem também é muito comum, tá? Da sinomose, muito mais frequente. Já tô dando a questão, né? Mas é porque é importante falar. Geralmente animais mais jovens, né? Filhotes que não foram vacinados ou não foram eticamente vacinados. Na necrópsia apresentou dermatite pustular, conjuntivite purulenta, broncopneumonia e histologicamente desmielinização, malácia, corpúsculo de inclusão, eosinofílicos, tá? Corpúsculos de inclusão intranucleares e com base no que foi descrito, a opção correta para o diagnóstico dessa doença é meningioma é uma neoplasia, tá? Então não tem alteração, não tem essas alterações, né, de dermatite pustular, conjuntivite, é uma neoplasia do sistema nervoso. Toxoplasmose leva a uma encefalite do tipo necrosante, né, mas sem inclusões, por exemplo, sem essas inclusões virais. Tétano também não cursa com essas alterações todas de dermatite, geralmente é mais rigidez, trismo. Sinomose, que é o que a gente quer dessa questão, e o abscesso cerebral, que é a formação ali de pus, né, uma necrose, tendendo aí à formação de malácia. Então, também não vai cursar com essas alterações sistêmicas aí associadas à sinomose. E por fim, a peritonite infecciosa felina. Essa também é assim disparado, carro-chefe de questões, justamente por isso, porque ela tem um acometimento, né, em vários sistemas, tá? Então, a gente vai observar ela na forma efusiva e não efusiva, que é a forma granulomatose. E esses granulomas, eles podem ser sistêmicos. Então, geralmente, pode ter alguma questão de diversos sistemas, rim, sistema nervoso, é, de tórax, né, de pulmão, fazendo aí algum gancho com a PIF. Então, ela é causada por um coronavírus, né? A transmissão é por ingestão, aerosóis, transplacentária também é relatada. Então, o vírus ele está presente nas fezes e na saliva, então tem uma transmissão oronasal, tá? Geralmente acomete também animais mais jovens, mas não impede de animais mais idosos, né, mais velhos serem acometidos. E felinos. Como eu disse a vocês, tem a forma efusiva e não efusiva. Na efusiva, acontece essa reação humoral intensa com deposição de imunocomplexos, gerando vasculites e uma exsudação cavitária. Então, geralmente, a gente vai ver um hidroperitônio, um hidrotórax, hidropericárdio, tá? Estão associados. E pode ter ali também um componente fibrinoso nesse edema, né? Formado nesse exudato aí. Vai ser observado pleurite, peritonite fibrinosa, aderência das serosas, tá? E histologicamente, uma inflamação fibrinosa e pode também levar a uma glomerulonefrite imunomediada. Por isso que eu falei que ela é sistêmica, então sempre vai ter aí algum sistema aí puxando o gancho para a PIF. E a não efusiva, ou também chamada de PIF seca, tá? A resposta ela é celular, tá? Muito mais celular do que humoral. E aí leva à formação de piogranulomas. Então aqui, ó, a gente observa essa, esse espessamento, né, da meninge associada à formação de granulomas no sistema nervoso central, tá? Esses granulomas também podem estar aqui, ó, na cavidade abdominal, na serosa de
e intestino, tá? Ulcerosa dos órgãos intestinais, aqui, ó, em fígado e baço, tá? Então, a formação de piogranulomas, esses piogranulomas histologicamente predominam ao redor de vasos, tá? Olhos e sistema nervoso central estão, assim, em 60% dos casos, eles são acometidos. E nos rins, a nefrite granulomatosa, tá? Então, aqui, se a gente tem na efusiva, a gente tem uma glomerulonefrite de cunho imunomediado, aqui na seca, ou na não efusiva, o aspecto granulomatoso mesmo, a formação de um granuloma, tá? Vamos lá, ó. Em relação à peritonite infecciosa felina, considere as informações abaixo. É causada por um parvovírus. Não, né? A gente acabou de ver que é um coronavírus. Apresenta-se de forma efusiva e não efusiva e afeta principalmente animais velhos e idosos, principalmente animais jovens, tá? Pode acontecer em idosos? Pode, mas não é a predominância. A predominância são animais mais jovens, ali de 6 meses até 2 anos de idade. Então, falsa também. Pode causar no encéfalo uma vasculite piogranulomatosa. Sim, a gente viu que o encéfalo, olhos são órgãos frequentemente acometidos. Rim também a gente pode colocar no meio dessa jogada. Então, alternativa C, apenas essa terceira afirmativa é a correta, tá? Então, minha gente. Muito conteúdo, né? Eu sei que é tenso, tá? Quando a gente vai vendo assim um pouquinho mais mastigado, né? Fica mais fácil, né? Realmente fica mais fácil. Então, esses foram 10 temas que eu escolhi para vocês, que eu pude perceber que são temas assim disparados de assuntos que caem nas provas. Tem um resumo deles aqui na descrição de baixo do vídeo, tá? Aqui vai ter um resumo de todos eles, com todas essas informações de agente etiológico, sinais clínicos, macro e microscopia, tá? Essas questões que a gente discutiu aqui, eu também montei para vocês num compilado, num mini banco de questões, tá? Para vocês irem exercitando esse conteúdo. E aí, tá tudo aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Pega aí o link. Quem tá no nosso grupo também vai receber o material por lá, né? O link do material por lá. Então, baixem, porque realmente vocês vão perceber que quando vocês veem um assunto e faz alguma modalidade de fixação do conteúdo, como as questões, a resolução de questões, fica mais fácil, dá para compilar melhor o conteúdo, tá? E gostaria muito de trazer para vocês a nossa novidade, que é o curso Foca na Residência, um curso preparatório para quem quer fazer a residência na área de patologia veterinária. Então, ali eu coloquei os assuntos de patologia geral e veterinária, de todas as aulas de patologia geral e veterinária, tudo que vocês imaginam, gente, tá ali dentro. Vou mostrar a plataforma para vocês. Tem banco de questões, tá? Tem mapas mentais, tem e-books, tem artigos científicos. Eu vou trazer aqui para vocês como é que tá a nossa plataforma, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Tá aqui. Olha só a nossa plataforma, gente. Tem aqui o cronograma que eu vou mostrar para vocês como que ele tá. Então, a primeira coisa da plataforma eu já trago para vocês o cronograma, que é para vocês se organizarem na maneira de estudar. Patologia geral, ó, lesões adaptativas, as reversíveis, tem uma aula só de esteatose, gente, para você ver como o tema é importante. Alterações irreversíveis, né? Falando de necrose e apoptose. A aula de inflamação, tudo aquilo que eu falei de inflamação ontem, rapidinho, em 1 hora, ó, compilado em 3 aulas, em 2 aulas para vocês, tá? Porque é tenso. E alterações hemodinâmicas, que tem ali hiperemia, congestão, infarto, trombose, choque, CID, edema, cada aula, ó, separadinha para vocês, tá? Para não ficar aquele conteúdo maçante, intenso. Então, fui separando em mini blocos
para vocês consolidarem melhor o conteúdo e poderem estudar sem ficar naquela angústia de, ai meu Deus, eu tenho que assistir 2 horas de aula. Não, às vezes em meia hora, né? Às vezes eu estendi um pouquinho ali, 40 minutos, tem um conteúdo bem robusto para vocês. Sobre carcinogênese, tá? Formação de neoplasias, e aí a gente entra no módulo de patologia veterinária. Todos os sistemas, minha gente, ó. Tá todas as aulas aqui, ó. Respiratório, cardiovascular, digestório, tegumentar, endócrino, locomotor, hematopoético, hepatobiliar, nervoso e locomotor. É, para vocês verem. Mas tudo, ó, tudo bem mastigadinho. E aí, da mesma forma, eu separei as principais patologias. Eu fui olhando prova por prova, vendo realmente o que é que cai, para colocar para vocês, tá? Para ficar bem didático. Tem aulas complementares, tá? Tem atividades de fixação. E dentro dessas aulas complementares tem ali descrição, tem alteração cadavérica, tem diagnóstico morfológico, e aí tem aqui, ó, atividades que vão justamente ajudar vocês a fixar esse conteúdo das aulas complementares. Tem resumos de patologia geral, veterinária, tem mapas mentais, o nosso e-book de plantas tóxicas, tá? E ó, muito material disponível para vocês aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês esses materiais complementares. Eu quero trazer para você, quero que vocês sintam o spoiler, como é que tá. Olha só o nosso cronograma de estudo. Olha só que tchutchuco, gente. Tem planejamento diário que você coloca aqui, o que é que você pretende fazer naquele dia, o que é que você pretende estudar, se você vai fazer uma leitura, se você vai assistir um vídeo, se você vai resolver questão, você vai colocando aqui qual é o tema que você quer estudar. Aqui, ó, você pode ajustar de acordo com a sua rotina, né? Se você trabalha, você deixa aqui o bloco do seu trabalho e separa horários para você estudar, né? Se você ainda faz estágio, você separa ali o bloco do estágio, então você vai organizando aqui os seus horários ao longo da semana. Tem o planejamento mensal, tá? Que aí você coloca aqui o que é que você pretende fazer em cada um dos dias, e aí você tem um mês, né, organizado de estudo. Aí você pode fazer uma avaliação do que foi que você estudou naquele mês, tá? Se aquilo foi, se você atendeu a demanda que você mesmo estipulou para você. E se isso não acontecer, gente, que é normal, você pode modificar, mudar, tá? Não precisa ser algo fixo, não, né? Os assuntos, ó, conforme você vai estudando, você vai dando um check aqui naquilo que você estudou, tá bom? Vou mostrar mais material para vocês. Olha aqui como que tá a atividade de descrição e diagnóstico. Então, eu coloco aqui como que vocês fazem a descrição e dão o diagnóstico, tanto morfológico quanto etiológico. E aí faço a descrição de como vocês têm que fazer, né, a atividade. E aí vou trazendo os casos para vocês aqui, ó, com as imagens, e vocês vão descrevendo, tá bom? São 15 casos. Aqui é o nosso resumo de patologia geral, como ele tá. Bem bonitinho, né? Tem imagens, tudo separadinho para vocês, né? Para vocês aprenderem, olharem como é macro, como é microscópico. To- Patologia geral tem todos os assuntos aqui, tá? Olha só o de patologia veterinária, tá? Que aqui eu já falo de cada um dos sistemas, tá? Separadinho, organizadinho por sistema para vocês, tá bom? Também tem imagens, ó, cardiovascular, tudo bem bonitinho, material bem show de bola mesmo. O nosso e-book de plantas tóxicas, tá? Então aqui eu vou trazendo, né, o sistema que ela mais acomete, qual é o nome científico, o nome comum, a região predominante e as espécies. E olha só nossos mapas mentais. São 10 mapas mentais que eu trouxe para vocês, tá? Tudo bem bonitinho. E aí, ó, outro material que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é por onde vocês vão adquirir o curso. Tá pelo Simpla Play,
Vocês podem parcelar 12 vezes de 51. Vocês vão ter acesso por um ano do curso. Então, ou seja, se vocês adquirirem esse curso agora, que está com valor promocional, mês que vem já sobe, viu? Já vai ser outro valor. Daqui para final do ano, então, não prometo nada, hein? Por enquanto, adquire que está em valor promocional e vocês ainda podem dividir. Vocês vão ter acesso por um ano. Então, assim, para quem ainda está na graduação, está pensando ainda em quando vai fazer a residência, já pode ir adquirindo material, já pode ó, sair na frente da concorrência, tá? E ir estudando aos pouquinhos e encaixando na rotina, tá? Então, ó, aqui tem a nossa plataforma do Simpla. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem o curso. É, ele vai ter atualizações constantes, tá? Então eu sempre vou ali alguma aula que eu acho interessante, ou ser complementada, ou ser somada, né, a tudo que está lá dentro. Então eu vou constantemente atualizando essa plataforma para vocês e vocês vão ter acesso por um ano a esse conteúdo que tá completamente assim riquíssimo para vocês, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado a maratona. Eu sei que ela foi apenas um grande algo bem compilado, bem enxugado, né? Bem rápido, assim, quase que um intensivão, uma maratona mesmo, para a gente poder ver alguns conteúdos importantes. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado muito, tenham aproveitado. Vamos fazer outras maratonas aí, fiquem atentos. E eu espero vocês no Foca na Residência e nas próximas maratonas. Um forte beijo.